Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o índice mais interessante de se investir a longo prazo, o Ibovespa ou o IDIV. Vem comigo que eu vou te dar todos os detalhes. Então, explicando rapidamente para quem não conhece, o Ibovespa é o principal índice de ações do mercado brasileiro. Então, ele é uma forma de representar as maiores empresas do país, filtrando pela liquidez, sendo um índice criado desde 1968. Então, ele é uma referência para os investidores do mundo inteiro. É a forma como a performance da nossa bolsa de valores é medida. Então, quando a gente joga no Google a respeito sobre o Ibovespa, ele vai trazer esse índice que atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, no dia 2 de fevereiro, ele está cotado em 127 mil pontos, sendo então esse índice existente desde 1968, há mais de 50 anos. Então, o Ibovespa, conforme eu falei, ele é um índice que possui alguns critérios para a seleção de ativos e os principais deles, 85% dos ativos estejam em ordem decrescente do índice de negociabilidade. Esse índice, basicamente, ele filtra as empresas pelo volume, então, de negociação, que seria a sua liquidez. As empresas também não podem ser penny stocks. Esse é um termo muito comum no mercado americano, que basicamente diz empresas com baixo volume e também que tenham um preço baixo na sua cotação. Importante citar que o rebalanceamento da carteira do Ibovespa é feita de forma quadrimestral, ou seja, na primeira segunda de janeiro, maio e setembro. Então, a carteira, a composição de ativos do Ibovespa, ela dura aproximadamente 4 meses. Para a gente entender a carteira do Ibovespa, a gente basicamente precisa vir em composição da carteira, e aqui a gente vai ver a atual composição que foi feita a partir de janeiro, que é a mais recente, e todos os ativos estão listados aqui. Aqui embaixo tem um botão de download, ou seja, a gente pode baixar em Excel todos esses ativos para a gente ter uma melhor análise, e é isso que eu vou fazer a fim de mostrar para vocês algumas características interessantes. Então, analisando aqui a carteira do Ibovespa que a gente acabou de baixar nesse momento, eu vi que tem 86 empresas nessa composição, e aqui mostra o quanto cada empresa representa nesse índice. Se eu ordenar pela maior participação, a gente vê que a Vale representa quase 13% do índice, enquanto a Petrobras, se a gente for somar tanto a ação preferencial quanto a ação ordinária, ela representa 13,28%. Então, a análise que a gente tem aqui é que o Ibovespa ele é muito concentrado. Se a gente for pegar as 5 principais empresas, só essas 5 empresas representam 37% do índice, sendo que a Vale e a Petrobras, as duas empresas representam 25%, ou seja, 1/4 do índice é composto por essas duas empresas. Então, é por isso que elas possuem uma forte correlação com o Ibovespa e, geralmente, quando uma dessas empresas cai, elas costumam puxar o Ibovespa. Isso é muito comum as notícias divulgarem esse tipo de informação. O Ibovespa caiu porque foi puxado pela queda da Vale e da Petrobras. É justamente por isso, por essa composição muito forte que elas possuem dentro do índice. Por outro lado, nós também temos o IDIV. Então, ele é basicamente um índice muito parecido com o Ibovespa na sua forma de construção. A diferença é que o objetivo do IDIV é ser o indicador de desempenho médio das cotações dos ativos que se destacaram em termos de remuneração aos investidores, sob forma de dividendos e juros sobre capital próprio. A composição do IDIV é parecida com a composição do Ibovespa, porque muitas empresas que possuem uma grande liquidez no nosso índice também são pagadoras de dividendos. Porém, a gente vai perceber algumas diferenças e é aí que eu quero mostrar para vocês. Eu vou baixar também aqui a carteira para a gente poder analisar no Excel. E a primeira coisa que eu percebo aqui, quando eu vou pegar a carteira do IDIV, é que, diferente do Ibovespa, ele tem apenas 50 empresas, enquanto o Ibovespa tem 86. Então, é uma redução de 36 empresas nesse índice. Outra coisa que a gente pode perceber é que aqui no IDIV as ações são muito menos concentradas, com exceção, claro, de Petrobras, que sozinha representa 11%, porém, a Vale, se a gente for ver aqui, ela representa aproximadamente 4% do índice. Então, se a gente somar Petrobras e Vale, representam 15% na média do índice, enquanto no Ibovespa, as duas representam 25%, o que 10%, então, tem uma grande significância para tirar a correlação desse índice somente dessas empresas. Como a gente pode ver aqui, as 5 empresas que possuem a maior composição do IDIV, elas representam 27%. Ainda assim é concentrado. Porém, como a gente vê aqui, nós temos Copel, nós temos Gerdau e nós temos CEMIG. Já muda um pouco aquele panorama, empresas do setor financeiro e também a Vale e a Petrobras,
que possuem essa grande concentração no Ibovespa. Porém, é claro, a gente também não pode tapar os olhos e dizer que a Petrobras não deveria estar aqui com essa concentração, porque ela é uma empresa que paga muito provento. Então, é por isso que ela possui essa classificação e também a participação em ambos os índices. Dessas 50 empresas aqui, se a gente for fazer uma média das 50 empresas com a participação delas, a gente tem uma participação média de 2% de cada empresa no índice. Já no Ibovespa, a participação média de cada empresa é de 1,1%, porque no Ibovespa tem muitas empresas que possuem liquidez, mas possuem uma participação muito, muito pequena. Então, se a gente for ter uma análise do Ibovespa, nos últimos 12 meses ele subiu 17% e nos últimos 60 meses, que daria aproximadamente 5 anos, subiu 29%. E como a gente pode ver, nos últimos 5 anos, a sua maior queda foi no período de 2020, na época da pandemia, e apenas como um caráter de simulação, se tu tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás, o Ibovespa tu teria 1.290, o que seria então essa variação de 29%. Nos últimos 10 anos, então, se tu tivesse investido R$1.000 no Ibovespa, tu teria um patrimônio de 2.727. Então, tu teria quase triplicado teu patrimônio, sendo uma variação de 172%, conforme a gente pode ver aqui nos últimos 10 anos. Se a gente for comparar a performance do Ibovespa, e eu acredito que era esse o ponto que eu gostaria de chegar com o vídeo, a gente percebe que o Ibovespa ele tem uma performance significativamente menor que o CDI nos últimos 5 anos, enquanto nos últimos 10 anos o Ibovespa supera com facilidade o CDI, 175,6% versus 140,15% do CDI. Porém, se a gente considerar o índice de dividendos, o IDIV, nos últimos 10 anos, a gente percebe que ele foi ainda maior, superando o Ibovespa em aproximadamente 8%, justamente por tirar um pouco da concentração de Vale e Petrobras e de empresas financeiras desse índice e dar mais oportunidades a empresas boas pagadoras de dividendos de proventos. Se a gente olhar num período menor, em 5 anos, o IDIV está praticamente 30% acima do Ibovespa, tendo uma performance muito significativa. E até quando a gente volta a olhar no período de 10 anos, a gente percebe que é nos últimos anos que o IDIV está tendo uma performance melhor que o Ibovespa. Um ponto importante a se citar é que ambos os índices estão superando o CDI, o que já é muito significativo. Se a gente colocar a inflação do período de 10 anos, a gente vê que ela chega a 76%. Então, com folga, todos os índices, inclusive o CDI, superam a inflação do período. Um fator curioso é que agora a gente percebe que a inflação do período nos últimos 5 anos ela está maior que o Ibovespa. Então, olha que interessante. Para quem investiu desde 2019, o IDIV está com uma rentabilidade real de aproximadamente 30%, enquanto quem investiu somente no Ibovespa está com uma rentabilidade negativa, perdendo seu dinheiro para a inflação. Já se a gente colocar aqui num período de 2 anos, a mesma situação. O IDIV está com 28%, enquanto o Ibovespa está com 13% e a inflação em 10%. Então a gente percebe que está muito colado a performance do Ibovespa ali com a inflação, tendo uma rentabilidade real de apenas 3%, enquanto o IDIV supera com folga a inflação. Então, se vocês me perguntassem qual que seria o mais indicado para investir, o IDIV ou o Ibovespa? Eu diria para vocês, tendo a minha opinião de forma bem sincera, o IDIV. Eu acredito que ele é um índice muito mais voltado para empresas que têm mais fundamento e também não é tão concentrado quanto o Ibovespa, ainda que a performance de 10 anos de ambos esteja muito próximo, mas conforme a gente percebe, nos últimos 5 anos, para quem quis investir no Ibovespa, acabou que teve um capital desvalorizado pela inflação do período. É por esses motivos e também por acreditar que a gente tem empresas muito boas no Brasil que distribuem proventos para os acionistas frequentemente, que eu acredito que o IDIV seja o melhor índice no momento para se investir. Lembrando que para investir no Ibovespa, tu não consegue investir no índice Ibovespa, tu precisa investir no fundo de índice chamado BOVA11, e a cota desse fundo está em 123,32. E o objetivo, obviamente, é um fundo de índice, então ele vai replicar a carteira do Ibovespa conforme está listado no site da B3. Ao mesmo tempo, para investir no IDIV, tu precisa investir no fundo de índice chamado DIVO11, que ele é basicamente muito parecido com o BOVA11, porém ele vai replicar a estratégia do IDIV e a carteira do IDIV também.
E a cota desse fundo, ele é um pouco mais em conta do que a cota do BOVA11 e está atualmente em 88,76. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tu tenha gostado e que tenha sido esclarecedor para ti entender algumas diferenças e peculiaridades entre o Ibovespa e o IDIV. Se tu gostou, deixa teu like e não se esquece de se inscrever se caso tu não é inscrito ainda, e até a próxima.